Bom dia, nono ano. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos retomar as nossas aulas e a partir de hoje nós vamos trabalhar com o caderno 2 de língua portuguesa. Lembrando que a cada capítulo iniciado nós estudamos de forma específica uma temática. E o caderno 2, o capítulo 1, vem nos trazer uma reflexão sobre a revolução tecnológica. Você já parou para refletir sobre esse tipo de revolução? Que benefícios ou que malefícios a revolução tecnológica pode nos trazer? Analisando a imagem de abertura do capítulo, qual a importância dessa revolução para o desenvolvimento dos estudos, por exemplo? Nesse mesmo capítulo, nós vamos trabalhar alguns tópicos importantes dentro dessa temática, mas também algumas questões gramaticais. A coesão referencial, como que os pronomes relativos eles se organizam para promover essa coesão. Trabalharemos também sobre os gêneros resumo e resenha. Então, abra o seu livro, logo na primeira página do capítulo, e nós vamos fazer algumas reflexões. O mundo está mudando muito rapidamente. As mudanças interferem no nosso modo de conhecer e conviver com as pessoas. Nosso modo de estudar, de trabalhar, de viver, enfim, ele é modificado. Na verdade, nós não vivemos de forma estagnada, não vivemos parados, nós vamos acompanhando os avanços. Há alguns anos, por exemplo, seria impossível a gente imaginar que um celular poderia se transformar quase em um computador pessoal. Porém, hoje em dia, a gente vê que é algo totalmente possível. Então, algumas reflexões você vai precisar fazer analisando a imagem anterior, ok? Então, descreva o que você vê na imagem. O que é que você está vendo aí? Você vai descrever. Como você utiliza as ferramentas tecnológicas em seu dia a dia, especialmente as disponíveis no celular? Para que você utiliza? Como que você utiliza? E o tópico 3, ele pergunta: que inovações você acha que vão surgir nos próximos anos? O ser humano ele é tão criativo, ele é tão idealizador, vamos dizer assim. Muitas inovações já aconteceram, mas o que você acha que vai surgir nos próximos anos mediante aos estudos e aos avanços tecnológicos? Então é interessante refletir. Na próxima página nós temos o tópico "O futuro já chegou", né? O futuro não é algo que vai acontecer daqui a não sei quantos anos. O futuro já chegou. Atualmente estamos vivendo a popularização de aplicativos, de smartphones e o uso de códigos QR Code. Em setembro de 2019, por exemplo, o sistema de metrô de trem em São Paulo iniciou o uso de código no celular para liberar as catracas. Então percebam que há uma certa praticidade, né? Por outro lado, nós devemos analisar que as pessoas que não têm tanta habilidade nessa questão tecnológica, elas sofrem um pouco, porém existe um processo de adaptação. Além disso, apartamentos novos estão sendo entregues com sistema de comando de voz para acender e apagar as luzes ou ligar ou desligar aparelhos. Por isso, a ideia de que o futuro chegou não é algo tão distante, é uma realidade. E do jeito que a tecnologia está avançando, ele chegará praticamente todos os dias. Se nós analisarmos a cada dia, nós temos coisas diferentes sendo criadas, novos projetos, produtos sendo lançados, enfim. Então, é algo que é bem frenético. Então, no tópico Interpretando, você vai ter a oportunidade de ler uma reportagem que trata sobre o tema do capítulo. Mas antes você precisa analisar alguns pontos. É importante essas reflexões antes da leitura, porque aí quando você for responder a atividade, você vai concluir se de fato aquelas hipóteses, aquelas inferências que você fez, elas vão se concretizar. Então, você e sua família costumam usar aplicativos de celular no dia a dia? Sim ou não? Se a resposta for afirmativa, comente como realizam esse uso. Na verdade, nós deveríamos fazer discussões acerca disso. Como nós não estamos com a possibilidade dessas discussões em grupo, mas você vai refletir sobre os pontos que estão sendo trazidos. Em sua opinião, como atualmente o uso dos aplicativos organiza a rotina das pessoas?
De que forma esses aplicativos podem ajudar numa certa organização? Será que é possível manter uma organização na rotina através dos aplicativos? Pela leitura do título, quais fatos e opiniões devem ser tratados na reportagem? E aí o título da reportagem é Tudo num clique. A vida na era dos apps, a vida na era dos aplicativos. Então você vai fazer inferências através desses tópicos e vai fazer a leitura da reportagem. Vai perceber que essa reportagem ela trata de alguns apps específicos, ok? Uns mais conhecidos, outros nem tanto para algumas pessoas. Porém, você vai perceber que no decorrer da leitura da reportagem nós temos vários boxes com palavras e os significados dessas palavras. Então, é de suma importância para que você compreenda os termos que estão sendo trazidos no texto, alguns termos estrangeiros. Então, você vai precisar consultar esses boxes para poder entender melhor, ok? Faça uma leitura com calma. Caso você não consiga perceber tudo que está querendo ser transmitido no texto, releia o texto. Essa prática da leitura é extremamente importante para que nós possamos chegar de fato à compreensão do que o texto está nos trazendo. Alguns dados importantes vocês vão perceber, por exemplo, atualmente estamos vivendo a popularização dos aplicativos, que é aquilo lá que nós já tínhamos falado anteriormente. Então vocês vão perceber aí, 17 milhões de brasileiros retiram sua renda de aplicativos. 67% das pessoas que trabalham com aplicativos nos grandes centros pertencem às classes C e D. Então são dados importantes, ok? E acima vocês estão vendo algumas informações da parte introdutória que nós fizemos a leitura. Seguindo, após a leitura, vocês terão que responder perguntas importantes sobre o texto. Vamos lá para as explicações. Primeiro, quais hipóteses foram confirmadas após a leitura? Antes de ler, nós levantamos hipóteses. Após você fazer a leitura, o que foi que você levantou de ideia ou de suposição acerca do texto que se confirmou e você vai colocar. Segundo quesito, sobre o contexto da produção, recepção da reportagem, responda aos itens. Que fato social originou a reportagem? A utilização de quê? De forma tão intensa que originou essa reportagem? Letra B. A que público a reportagem que você leu é destinada? É um público geral? Tem um público específico? Onde foi publicada? É interessante todas as vezes que nós fizermos a leitura, ler também onde foi publicada e algumas outras informações acerca do texto que você está lendo, ok? Terceiro quesito. Sobre a organização do texto, responda aos itens. Quais partes compõem esse trecho reproduzido da reportagem? Nessa reportagem nós temos introdução, nós temos contextualização, nós temos uma conclusão sobre. O que é que vocês acham? Vocês vão colocar quais são as partes que nós podemos perceber nessa reportagem. B. Qual é o objetivo de uma reportagem como essa? Percebam que alguns dados são passados e algumas informações. Então, algumas histórias também, né, são tratadas. Então, qual é o objetivo de uma reportagem como essa? Quarto quesito. No primeiro parágrafo, a apresentação do que será tratado na reportagem. Letra A. Que metáfora foi usada para caracterizar o uso dos aplicativos? Lembrando que a metáfora é uma comparação, mas é uma comparação implícita, ok? Não é aquela comparação que nós usamos os conectivos, por exemplo, como, parece. Lembrando também que nesse texto nós podemos perceber uma alusão a uma lâmpada de algum personagem aí que é comum em determinadas histórias, ok? Seguindo, letra B do quarto quesito. Quais exemplos são usados para exemplificar a praticidade do uso dos aplicativos? Então, você vai voltar lá no texto e vai ver quais são os exemplos que estão mostrando que é muito prático usar esses aplicativos. Na maioria das vezes, basta apenas o quê? Um clique, né? Ou algum comando de voz. Então, você vai procurar essas informações. Letra C. Quais histórias a reportagem retrata? Aí você vai colocar quais são as histórias que a reportagem retrata. Quinto quesito.
Nos 2 parágrafos seguintes, são apresentados 2 exemplos de pessoas que usam aplicativos para tirar sua renda e para resolver sua vida. Letra A. Qual deles usa aplicativo para tirar uma renda? Você vai dizer quem é a pessoa, a idade, qual é o aplicativo que ele usa, certo? Qual deles usa aplicativos para resolver a vida? Aí você coloca o nome da pessoa, o que é que ele faz, quantos apps ele usa por dia. Letra C. O que mudou na vida de Heraldo Francisco com o uso do aplicativo? De acordo com a leitura, você vai conseguir identificar. Letra D. Cite uma situação ocorrida com Daniel Braga que envolveu o uso de aplicativo. Aí você vai colocar. Letra E. Em sua opinião, é possível afirmar que o uso dessa tecnologia abrange diferentes classes sociais? Você acha que o uso dessa tecnologia abrange as diferentes classes ou algo mais particular, algo mais restrito? Sexto, por que se afirma na reportagem que a língua dos grandes apps é universal? Por que será? Será que quando se fala aí universal é porque eles funcionam da mesma forma em todo lugar? Ou será que tem diferença? Por exemplo, o aplicativo do Uber, será que é diferente em outro país ou eles seguem o mesmo padrão? E aí não vai precisar você aprender a falar um idioma ou algo do tipo. Sétimo, que aplicativos a francesa Diane usa para viajar? Como ela faz uso deles para ter praticidade e segurança? Você vai dizer. Oitavo, que medidas de segurança a espanhola Araceli Luna usa em suas viagens com o celular? Também você vai, através da leitura do texto, responder. Percebam que são perguntas simples e que vocês vão conseguir responder sem dificuldade, ok? Vamos lá para as próximas perguntas. Quantos milhões de brasileiros usam aplicativos para trabalhar? Você vai colocar. Letra B. Qual é o percentual de pessoas que pertencem às classes C e D? Letra C. Em sua opinião, a que se deve esse alto índice de brasileiros em classe média e baixa usando aplicativos para trabalhar? Por que as pessoas começaram a recorrer aos aplicativos? D. Pesquise e transcreva o nome dos aplicativos mais usados pelos brasileiros para tirar sua renda. Então você vai pesquisar que aplicativos os brasileiros usam mais para poder conseguir ter um retorno financeiro. Décimo, de acordo com a experiência de Carlos Adriel Honorato, responda aos itens. Por que Carlos deixou o trabalho de ajudante de pedreiro para fazer entregas pelos aplicativos? Letra B. Quais são as vantagens e as desvantagens vistas por Carlos? C. Qual é a opinião do Ministério Público do Trabalho sobre o vínculo de trabalho entre motoboys de entrega e as plataformas dos aplicativos? Então, vocês vão colocar qual a opinião, qual a visão do Ministério Público acerca disso. Letra D. Em sua opinião, como esses problemas apresentados por Carlos e pelo Ministério Público poderiam ser resolvidos? 11º quesito e último, o que levou Sidney Sarmento a trabalhar como motorista de aplicativo? Comente. Na próxima aula nós vamos dar sequência preenchendo um quadro síntese com as histórias que foram relatadas na reportagem. Façam com dedicação e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida eu estou disponível. Um abraço.